A Escola T Potência Master apresenta. Que vão te... Tá, mas quais códigos? Quais chaves? Quais insights? Aqueles que vão te deixar acima da média. E agora eu quero falar de 4 princípios que mudam o destino de qualquer pessoa. Quatro princípios. Quatro princípios que mudam o destino de uma pessoa, de qualquer pessoa, Eu vou liberar esses princípios, esses códigos. Vamos lá! Primeiro princípio. Mudar de nome. Primeiro princípio que muda o destino de uma pessoa é mudar de nome, mudar o nome. Como assim? Essa é a pergunta. Como assim? Lembra que Deus, Ele muda o nome de algum dos nossos patriarcas? De Abrão para Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. Deus, ele muda o nome de algumas pessoas na Bíblia para nos mostrar que quando Ele muda o nome, Ele também muda o destino dela. E esse conceito, eu vou ensinar os quatro princípios hoje. Mas eu preciso que você assim, valorize mesmo esse conteúdo que eu estou te passando. Porque isso aqui, você não vai encontrar em livros. Pelo menos não aqui. Isso aqui você não vai encontrar, eu quero repetir o que o Tiago falou no início, na introdução. Isso aqui não é conteúdo que você fica achando na internet, coisa fragmentada, que às vezes confundem até a sua cabeça. De novo, querido, eu quero repetir, eu não sou um judaizante. Eu quero te passar os códigos que, quando aplicados, vão mudar a sua vida. E o primeiro é mudar o nome. Como que isso funciona na cultura judaica? Primeiro eu vou passar na cultura judaica, depois nós vamos para a prática do código. Na cultura judaica é assim. Suponhamos que alguém, isso é muito comum no meio religioso. Um cara, ele é empreendedor, ele vai empreende e quebra. Então o cara está em constante falência. E aí o que ele decide então? Eu vou mudar o nome. Preciso mudar o meu nome. Por quê? Qual que é a relevância de mudar o nome? Porque o nome influencia diretamente em características da sua vida. O nome influencia diretamente em características da tua vida. Eu vou repetir. O nome influencia diretamente em características da sua vida. Exemplo, meu nome completo, Kleber Eduardo Malaquias. Na verdade, muitas pessoas não sabem que eu tenho Eduardo no nome também. Lá na minha terra natal, Sertãozinho, São Paulo, os meus pais, a minha família lá, me chamam de Eduardo, de Dudu. Então, Kleber. Kleber significa padeiro ou aquele que faz pão. Esse é o significado do nome Kleber. Então, o que eu faço? Qual que é a minha vocação? Eu ministro aquele que é chamado de o pão da vida. Jesus disse em João, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então, como Kleber, que significa padeiro, aquele que faz pão, eu dou o pão da vida para as pessoas. Meu segundo nome é Eduardo, que vem do anglo-saxão Edward, que significa guardião das riquezas. A Bíblia diz que Cristo Yeshua, nele há as riquezas insondáveis de Cristo. E a minha vocação, ministrar essas riquezas insondáveis para todas as pessoas. E o meu sobrenome, nome de família, my family name is Malachi, em hebraico, que significa meu mensageiro, ou meu enviado, ou meu anjo. E nesta noite, eu fui enviado por Deus para abrir os teus olhos em aspectos que até então você não tinha aberto. Que no nome de Jesus Yeshua,
aspectos da sua vida vão ser transformados ainda nesta noite. Eu profetizo o nome de Jesus. Então, o nome, ele influencia diretamente em características da sua vida. Então, por exemplo, também em Israel, principalmente em Jerusalém, no meio ultra-ortodoxo, quando alguém está muito doente, né, e aí os médicos falam, não tem mais o que fazer, não tem mais ação. E aí o que eles fazem, né? Os familiares, então, decidem mudar o nome daquela pessoa para um nome que expressa prosperidade, um nome que expressa saúde, um nome que expressa vida. Então eles vão e muda o nome mesmo, literalmente. Muda o nome daquela pessoa. Aí você fala assim, tá, tudo bem. Meu nome, minha mãe, um dia assistiu um filme, são histórias que eu já ouvi. Assistiu um filme e minha mãe gostou de um personagem lá do filme e estava grávida e decidiu dar esse nome para mim. Ah, mas o nome não significa nada, como é que faz no meu caso? Então, mas eu não quero mudar meu nome. Então você não vai mudar o nome, o teu nome, no cartório, no papel. Qual o código que eu posso extrair disso aqui? Qual o código que eu posso praticar? Qual o código que eu posso aplicar na mudança de nome que muda o meu destino? Exemplo, Gênesis 1:26. Pode colocar Gênesis 1:26, por gentileza? Gênesis 1:26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme, tendo a forma, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o réptil que move sobre a terra, sobre toda a terra. Ou seja, Gênesis 1:26 está dizendo que agora Deus, na sua decisão, no seu conselho eterno, decide criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que durante a criação e a recriação de Deus, no final de cada dia da semana, ele vai dizendo, e foi tarde e manhã o dia 1, e foi tarde e manhã o segundo dia, e foi tarde e manhã o terceiro dia. O que Deus está fazendo? Dando nome aos dias. Deus então vai dando nome aos dias. Talvez, na quinta-feira, eu quero falar isso, na quinta-feira, nós vamos trabalhar um pouco com gemátria. O que é gemátria? Gemátria é uma das 32 formas de interpretação da Bíblia e está dentro de um dos 4 níveis de interpretação da palavra. Como assim? Vamos lá. Dentro da cultura judaica, você tem 32 formas de interpretação. Olha que maravilha. Ou seja, você pode pregar aí o Salmo 23 de 32 formas. Olha que forte. Mas dessas 32 formas, você tem 4 níveis de interpretação. Então, quando Deus, ele vai... E na quinta-feira eu vou falar de um código de gemátria. Nós vamos fazer os cálculos, porque cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Nós vamos fazer essa conta aí na quinta-feira e vai ser poderoso. Então Deus, ele vai falando, e foi tarde de manhã o dia 1, foi tarde de manhã o segundo dia, foi tarde de manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente, e assim por diante. Só que ele foi dando nome aos dias. Como eu e você é imagem conforme a semelhança de Deus, você também pode chamar a existência nomes que não são como se já fossem. Exemplo, qual é o nome que você vai dar para o teu dia amanhã? Qual é o nome que você está dando para o teu dia hoje? Você talvez não precise mudar o seu nome de cartório, mas você pode mudar o nome do seu dia, de situações, de circunstâncias. E a pergunta que eu faço é, e está aí o código, é isso, é isso, é isso. Você pode mudar o nome, muda o nome do seu dia, muda o nome da sua circunstância, e você vai mudar o seu destino. Uau! Quando você muda o nome, você muda o destino. E amanhã, quando você acordar, lembre-se disso. Qual é o nome que você vai dar para o seu dia? Segundo código, segundo princípio que muda o destino de uma pessoa é mudar de lugar. Meu Deus. Mudar de lugar.
Você vai ler depois com calma na sua casa, para a gente ganhar tempo. Eu quero liberar muita coisa. Mas na sua casa você vai ler Números 33. Anota aí no seu caderno, você que está com caderno e caneta aí. Números 33. Pastor, o que tem? O que tem aqui? O que tem em Números 33? Aqui em Números 33, vai descrever as 42 jornadas do povo de Israel. O que é isso, 42 jornadas ou 42 estações? São momentos, cidades e regiões que Israel montou o tabernáculo e ficou ali durante um período, desmontou o tabernáculo, andou no deserto, parou, montou o tabernáculo, ficou ali, desmontou o tabernáculo, e assim foi durante 40 anos. Ou seja, eles montaram e desmontaram e andaram, montaram, desmontaram e andaram. Ou seja, eles foram mudando de lugar. Agora, por que mudar de lugar muda destino? Existe um aspecto espiritual. Eu posso falar, principalmente sobre isso, mudar de lugar. Eu posso falar com propriedade porque já estamos, se eu não me engano, com 14 dias, 13 dias que eu mudei de cidade. Agora eu moro em Arapongas. E nessa mudança de lugar, você vê claramente como que Deus muda destinos. Agora, espiritualmente, vamos entender. Efésios capítulo 6, vamos entender alguns aspectos espirituais do porquê mudar de lugar, muda-se o destino. Em Efésios 6, capítulo de número 12, o texto diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando de... Deixa eu fazer diferente aqui. Ele está falando de hierarquias. Vou fazer uma pequena pirâmide. As mensagens subliminares. Brincadeira. Olha só. Principado, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes da maldade. Principado vem do grego arquês. Arquês, que significa líder principal. Esses principados regem sobre nações, regem sobre estados, são príncipes das trevas. Eles regem sobre nações inteiras. Assim como aquela ocasião em Daniel, quando Gabriel vem para dar o recado, e Gabriel diz assim para Daniel: olha, eu vim, desde o primeiro dia que você se colocou em oração, eu já fui enviado, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas agora eu vou voltar, porém eu não vou agora ter que brigar somente com o príncipe da Pérsia, eu vou lutar também com o príncipe da Grécia. Ou seja, são príncipes territoriais, nacionais, ou seja, eles regem sobre países, sobre nações inteiras. E você tem potestades, do termo grego exousia, que significa governo, poder. Esses regem numa esfera menor, que é sobre cidades, províncias, bairros. Essas são as potestades do ar. Depois você tem o príncipe das trevas desse século, ou dominadores do mundo tenebroso, do termo grego cosmocrátoras. Cosmocrátoras, que significa administração ou sistema do mundo. Ou seja, esses aí regem sobre tudo aquilo que tem a ver com sistema, tudo que tem sistema educacional, sistema econômico, sistema financeiro, sistema religioso, tudo que diz respeito, sistema político, tudo que diz respeito a sistema, cosmocrátoras está envolvido, exercendo influência. E hostes da maldade, do termo grego, poneria,
da onde vem a palavra porneia, pornografia, prostituição, whatever, todas essas coisas. Então, como eles não são onipresentes e não são oniscientes, presta atenção. Quando você está aqui, todos eles conhecem as suas fraquezas. Hostes da maldade, príncipe das trevas, potestades, conhecem todas as suas fraquezas. E há, então, uma batalha espiritual em cima de todas as suas fraquezas. No aspecto espiritual, pega o código. Quando você muda de cidade, estado ou país, perceba que você tem uma facilidade de prosperar muito mais rápida, muito mais fluida de quando você estava na sua cidade. Detalhe, não só isso, mas quando você muda de casa, de bairro, você já consegue notar isso. Você já começa a notar isso quando você muda de bairro. Verdade. É ou não é? Eu tenho certeza que sim. Quando você muda de bairro, você já começa a mudar, a notar a diferença. Muda de lugar, muda o destino. Agora, pastor, de novo, vamos para os códigos. Eu quero liberar tudo hoje. Eu tô numa casa bacana. Eu gosto de onde eu estou, eu gosto do bairro, eu gosto das pessoas, eu gosto do periquito. Eu não quero mudar de casa, eu não quero mudar de bairro, eu não quero mudar de cidade, eu não quero mudar de estado, eu não quero mudar de país. Como que eu aplico? Eu estou dizendo, nós vamos para o prático, olha isso. Como que eu aplico isso aqui, mudar de lugar, uma vez que eu não quero mudar de cidade, de lugar nenhum, mas eu sinto que há algumas travas na minha vida. Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso utilizar esse código? Simples. Não é mudar de lugar? Pegue um ambiente da sua casa, exemplo, o seu quarto. Principalmente pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, principalmente pessoas que têm essas dificuldades emocionais, enfrentam desafios emocionais. Pega o seu quarto, olha, já estamos nas tarefas, já estou passando tarefa. Pega o teu quarto, principalmente você que enfrenta, eu quero falar diretamente para você, principalmente que enfrenta problemas de depressão. Porque o quarto é um lugar onde você fica demais lá. Lá se torna, né, o seu castelo forte, lá se torna seu esconderijo. Mas aquele ambiente faz com que você fique preso, aprisionado no sentimento que você está nesse momento. Experimenta, por exemplo, pintar o seu quarto de outra cor, mudar o guarda-roupa de lugar. O guarda-roupa está numa parede, desmonta o guarda-roupa, arrasta, põe no outro lugar, pinta a parede de uma cor mais viva, muda a cama de lugar, muda a roupa de cama, muda as fronhas, muda tudo. E quando você entrar no seu quarto querer ficar na deprê, você vai se deparar com um ambiente diferente. Você vai se deparar com um ambiente de mudança. E toda mudança gera um desconforto. E todo desconforto nos tira da zona de conforto. E sair da zona de conforto é que nos faz prosperar. Será que vocês estão entendendo isso? Será que você está entendendo isso? Eu vou repetir. Toda mudança nos tira da zona de conforto. Aliás, toda mudança gera um desconforto. Toda mudança gera um desconforto. E todo desconforto nos tira da zona de conforto. Mas aí é que está o código. Sair da zona de conforto é o que me faz prosperar, é o que me faz estar acima da média. Ninguém que vive acima da média vive obcecado, preso na sua zona de conforto. Ele está sempre transicionando, sempre mudando, sempre avançando. Talvez, só talvez até aqui, você tem aprendido, você tem recebido, você tem se alimentado de uma maneira. Até aqui. Mas agora, chegou a hora de você sair dessa zona de conforto. Chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você aplicar códigos poderosos para... Mas vai dar muito trabalho pintar a parede. Vai dar muito trabalho arrastar o móvel. Vai dar muito trabalho ter que trocar o meu quarto. Mas deixa eu te dizer, é essa mudança. Meu Deus, mas será mesmo mudar a cor do quarto, mudar o guarda-roupa, vai mudar alguma coisa na tua vida? Crê no que eu estou te dizendo. Toda mudança gera um desconforto. E todo desconforto te tira da zona de conforto. E sair da zona de conforto
é o que te faz prosperar e ficar acima da média. Isso porque eu estou falando só esse de mudar de lugar. Detalhe, posso falar? Posso falar? Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Eu estou dizendo que tem muita entrega para ser feita. Isso é só o começo, tem muita entrega para ser feita. Principalmente nessas práticas de mudança, de ter que fazer algo diferente. Amanhã, nos códigos proféticos das festas bíblicas, você vai ver que na prática da festa, você vai ter que mudar coisas, você vai ter que sair da zona de conforto para viver realmente algo extraordinário. Bora, que eu quero entregar muita coisa. Vamos lá. Terceiro princípio que muda o destino de uma pessoa. Vamos lá? Qual que é? Lembra da história do Talmud que eu contei? Quando os dois sábios chegam na fonte de águas termais, tem alguém na entrada pedindo tzedakah. Tzedakah é o terceiro princípio. Tzedakah. Entre parênteses, você pode entender como esmola. Esmola. Como assim? Tzedakah muda o destino de uma pessoa. Como que eu posso mudar o destino de uma pessoa dando para ela uma moedinha de R$1, uma moedinha de R$2, uma nota de R$2, R$5? Como que isso muda o destino dessa pessoa? Não. Não muda o destino de quem está recebendo a tzedakah esmola. Muda o destino de quem está dando, de quem está exercendo a tzedakah. Tzedakah, traduzido mesmo, significa fazer justiça. Fazer justiça. Tzedakah significa fazer justiça. Mas por que essa palavra tzedakah é conhecida como esmola? Muito simples. Porque é um conceito, olha o código, é um conceito rabínico. Quando alguém, me lembro, quando eu cheguei em Israel, em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, quando eu ia para a escola, quando eu voltava para a escola, quando eu ia para a escola de manhã cedinho, eu entrava às 8 e saía às 2. Eu entrava, quando eu estava indo para a escola, eu via pessoas na rua com uma caneca, dizendo tzedakah, tzedakah, tzedakah. Quando eu voltava da escola, eu via pessoas nas ruas de Jerusalém pedindo, algumas, tzedakah, tzedakah. Na entrada, quando eu ia orar, eu tinha um costume, uma prática minha de orar todos os dias lá no Muro das Lamentações, chamado Kotel Haravi. E lá no Kotel, quando eu entrava na entrada do Kotel, tinha pessoas, tzedakah, tzedakah. Por que tzedakah, fazer justiça? Porque quando eu dou, quando eu entrego, quando eu dou algo para aquela pessoa, quando eu entrego dinheiro para ela, eu estou dizendo, não é justo que habitemos debaixo de um mesmo céu, não é justo que tenhamos o mesmo Deus, e eu tenho o que comer e esse não. Então agora eu vou fazer justiça, vou estabelecer justiça, fazendo com que essa pessoa tenha o que comer, tenha o que vestir, para que então venhamos equilibrar a existência na terra. O conceito de tzedakah é tão poderoso, que traz equilíbrio na terra. Aí você fala, pastor, mas como? Malaquias, como? Tzedakah é tão poderoso assim? Porque tzedakah, preste atenção no que eu vou dizer. É um exercício de generosidade. Quando você dá algo a alguém, você está exercendo a sua generosidade. E Provérbios diz que a alma generosa prosperará. Princípios que mudam o destino de uma pessoa porque te deixam de fato acima da média.
Princípios como esses, porque tem pessoas, não quero, vou dar um exemplo aqui, não quero aqui estabelecer doutrina nem nada, mas existem pessoas que, eu sei o questionamento, mas se eu der ele vai beber pinga, mas se eu der ele vai usar droga, mas se eu der, deixa eu te falar, o que ele vai fazer com o seu dinheiro é problema dele e Deus. O seu papel é exercer generosidade uma vez que você quer prosperar. Caso contrário, pode fechar o vidro do carro, pode, se tiver alguém andando pedindo assim, você pode atravessar a rua e querer passar em outra rua, aí você faz o que você quiser. Mas eu estou dizendo de pessoas que querem viver acima da média, pessoas que têm uma mente próspera, pessoas que têm uma alma próspera. Provérbios diz que a alma generosa prosperará, não é Kleber Malaquias que está dizendo, não é Kleber Malaquias que está dizendo, a Bíblia diz, a alma generosa prosperará. A menos que você pense que a Bíblia também errou. Mas tzedakah é um conceito extremamente poderoso. Quando o exercício de dar, porque tzedakah, esmola, faz com que você doe, né? Dar algo a alguém. E onde está o código nisso? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e siga nosso Instagram para ver muito mais conteúdos como esse.